Boa noite, meu nome é Esther, atuo como professora de suporte na disciplina genética do SEDEC. Na aula de hoje, eu vou fazer uma explicação detalhada sobre como costumam ser cobrados os conteúdos na P1, tá? Eu vou tentar resolver com vocês duas AP1. E eu vou abrir aqui o arquivo para vocês. Eu quero que vocês, ao assistir essa aula, anotem as dúvidas e me passem, porque aí eu posso, na sexta-feira, já fazer uma aula direcionada para a resolução dessas dúvidas. E isso pode contribuir muito para o aprendizado de vocês. Essa aula vocês podem. A aula da AD, eu não permiti que fosse compartilhada com outras pessoas, mas essa aula pode compartilhar, porque isso pode ajudar outros colegas que não tenham conseguido fazer a D1 a saber como é cobrado o conteúdo na P1, tá? Eu vou pegar uma AD1, uma P1 durante o período remoto e uma P1 fora do período remoto, para vocês avaliarem a diferença de cobrança do conteúdo, como vocês devem elaborar as questões e por aí vai. Vou só pedir para vocês aguardarem menos de um minuto para eu abrir os arquivos e compartilhar a tela com vocês, tá bom? Desculpa o silêncio que vai ficar aqui. Vou tentar regular o tamanho para facilitar a leitura de vocês. Sim, vamos lá. Antes de abrir essa tela, deixa eu abrir logo a tela seguinte. Eu acredito que consiga resolver essa AD rápido com vocês e deixar pronta logo a AD. AP. Facilitar na hora de. Vamos lá. Considere uma espécie 2N igual a 4, com determinação cromossômica do sexo através do sistema XXXY, que possui dois genes autossômicos, A e B, e o gene C ligado ao cromossomo X. Considere o macho dessa espécie heterozigótico para os genes A e B, e que possui alelo recessivo ao gene C. Isso aqui é uma representação. Represente através de esquemas o comportamento dos cromossomos em uma célula durante a mitose e em uma célula durante a meiose desse macho. Primeiro, vocês precisam saber as etapas do ciclo celular. Intérfase, que é o espaço, é o estado de espera. Depois, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui é o intérfase, ou seja, o núcleo, os cromossomos estão com tracinhos. Uma coisa que é importante na hora de vocês prestarem, vocês representarem. Aqui está dizendo a espécie é 2N igual a 4, ou seja, dois cromossomos vêm do pai
e 2 cromossomos vêm da mãe. Então, na hora de você desenhar, você tem que representar 4 tracinhos, tá? São 4 tracinhos. Uma coisa que eu vou falar mais para frente, se os tracinhos são representados um com C e outro sem C, a questão não perguntou ainda, até aqui a letra A, se o genótipo é de um macho ou de uma fêmea. O que você tem que fazer? Entender a questão. Vou ler a questão novamente. Considere uma espécie 2N igual a 4. Então, você tem que fazer 4 tracinhos. Determinação cromossômica de sexo através do sistema XXXY, que possui 2 genes autossômicos. Boa noite, Osineia. Eu estou explicando um AP1 de um jeito que pode ajudar muito vocês. E eu tenho certeza que vai contribuir com a formação de vocês, tá bom? Eu vou explicar de um jeito e eu quero que você me diga se vai precisar de ajuda ou não. Você já sabe a diferença entre o que significa 2N igual a 4? Quantos cromossomos tem que ser representados? Rosileia, você entendeu a dúvida? Oi, Esté. Só tá eu na aula, que eu entrei agora, meu celular tá descarregando. É que eu vou gravar a aula. Se você não puder assistir ao vivo, você pode assistir depois. Ah, então Mas tá aí bom, eu você vou me sair passa as então. dúvidas, tá? Então tá bom, então. Nada. Tchau, tchau. Até sexta. Tá, até. Tchau. Continuando. Considere uma espécie 2N igual a 4, ou seja, 2 genes vêm do pai e 2 genes vêm da mãe. Por determinação cromossômica do sexo através do sistema XXXY. Você tem que colocar um cromossomo X ou um cromossomo Y, ou cromossomo XY no indivíduo, que possui 2 genes autossômicos, azão, besão, e o gene C ligado ao cromossomo X. Então, nessa imagem aqui, você sabe que autossômico é um gene que vem do pai e da mãe, tá? Então, um cromossomo que vem do pai e da mãe tem azão, besão, e um cromossomo que vem do pai e da mãe tem azinho e bezinho, tá? E um cromossomo ligado ao X tem que ser, porque a pergunta já está dizendo isso. Espera aí que eu acabei mexendo aqui sem querer. Considere um macho dessa espécie heterozigótico para os genes A e B e que possui o alelo recessivo do gene C. Olha só que interessante. Nesse desenho, você consegue perceber que só tem C. Por quê? Porque se é macho, um cromossomo é X e o outro é Y. E o Y não recebe o X. Então, você vai botar somente o C em um cromossomo e o outro fica sem C, tá? Sem cromossomo nenhum. Porque nesse caso em questão, o cromossomo Y não recebe nenhum gene importante para essa questão. Represente através de esquemas, ou seja, desenho, o comportamento do cromossomo em uma célula durante a mitose, em uma célula durante a meiose desse macho. Isso aqui é um núcleo interfásico, é onde ele não está diferenciado. Isso aqui é a célula normal, onde o cromossomo não está duplicado. Tá? É como se ele tivesse num espaço esperando o estímulo bioquímico necessário para que ele se divida. Quando esse estímulo bioquímico é produzido, a célula entra na tem a prófase e depois tem a
prófase, metáfase, anáfase e telófase. A questão já pede para que seja representada a metáfase, ou seja, na metáfase da mitose, todos os cromossomos estão centralizados. Você repara aqui, ó, nesse desenho, azão de um lado, azão de outro. Bzão de um lado e Bzão de outro. Azinho de um lado, azinho de outro. Bzinho de um lado, Bzinho de outro. Czinho de um lado, Czinho de outro. E esse que está parado aqui, ele não tem cromossomo mesmo. No meio dessa linha aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo traçar. Consigo. No meio dessa linha aqui, ó, meio amarela, no meio, a célula vai se partir ao meio. Uma célula vai para cima e uma parte da célula vai para baixo. Vai acontecer o que está nessa figura aqui, ó, a anáfase da mitose. Essa parte aqui, azão, Bzão, azinho, Bzinho, Czinho, vai gerar uma célula. A parte superior, azão, Bzão, azinho, Bzinho, Czinho, vai seguir o caminho desse microtúbulo aqui, que vai gerar uma outra célula. Já na telófase, o anel acromático vai separar essas células. Então, a célula vai entrar novamente na intérfase. Tudo que a gente viu na intérfase vai ser representado aqui na célula. Azão, Bzão, azinho, Bzinho, Czinho. E o cromossomo sem identificação. Tá bom? Já na metáfase 1 da meiose, os cromossomos estão pareados, ó, azão, Bzão, pareado com azinho, Bzinho. Esse cromossomo sem gene e esse cromossomo Czinho. A mesma coisa vai acontecer. Vai se formar um fuso acromático. No meio desse cromossomo vai ter um estímulo bioquímico que vai dar partida na divisão. Todos os microtúbulos vão puxar para cima e para baixo essas células que vão dar origem a outro conjunto cromossômico. Olha aqui, na metáfase 2, a gente vai ver que as células formadas terão a seguinte representação: azão, Bzão, e o cromossomo sem gene. Azinho, Bzinho, Czinho. Já na telófase 2, se formaram 4 células, ou seja, 2 células em divisão. Azão, Bzão, um traço sem cromossomo. Azão, Bzão, um traço sem cromossomo, que significa sem gene, desculpa. Azão, Bzão, um traço sem gene. Azão, Bzão, um traço sem gene. Do outro lado, azinho, Bzinho, traço com gene C. Azinho, Bzinho, traço com gene C. É dessa forma que isso aí foi muito parecido com o que foi cobrado na nossa AD1. A diferença é que na nossa AD1 foram 2N igual a 6. E nessa prova são 2N igual a 4. Tá? Estão também corretos esquemas que representam gametas azão, Bzão, X. Indique principais diferenças entre os dois tipos de divisão celular. Isso é muito legal de se saber, porque pode ser que eles queiram que vocês escrevam a diferença principal entre mitose e meiose. Mitose: ocorre uma divisão para cada duplicação de material genético. Meiose: ocorrem 2 divisões para cada duplicação de material genético. Mitose: os cromossomos homólogos não emparelham. Meiose: os cromossomos homólogos se emparelham na prófase 1. Fazem que também ocorre a permutação. Mitose: as cromátides irmãs de cada um dos cromossomos se separam e migram para polos opostos da célula durante a anáfase. Meiose: os cromossomos homólogos se separam e migram para polos opostos durante a anáfase 1, divisão reducional. Mitose: formam-se 2 células 2N, isto é, mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Meiose: formam-se 4 células N, isso é, por metade do número de cromossomos da célula-mãe. Isso aqui tem um detalhe assim, muito importante que esse quadrinho esqueceu de evidenciar. As células autossômicas, as células normais do nosso corpo,
sofre mitose. Então, por exemplo, você está com a sua célula da pele. Você foi no banheiro, lavou, tomou um banho, passou uma esponjinha e você renovou a célula da pele. Você tirou todas as células da superfície da pele que estão mortas e estimulou o renascimento de uma outra célula que estava lá embaixo e que foi ocupar o espaço da outra que foi retirada. Todas essas células, tanto as células da pele, do músculo, do olho, elas têm 23 cromossomos de pai e 23 cromossomos de mãe, se elas forem células saudáveis. Mas a meiose, a meiose, ela produz células gaméticas, ou seja, células reprodutivas, espermatozoide e ovócitos. No caso, o espermatozoide precisa se unir ao ovócito. Então, ele não pode ter 46 cromossomos. Ele tem que ter 23, porque ele se unindo aos 23 cromossomos do ovócito, forma uma célula perfeita, que é uma célula tradicional, né? Perfeita não, forma uma célula tradicional que computa 46 cromossomos. Por que eu falei que perfeita não? Porque, infelizmente, por algum motivo aleatório, algumas células do nosso corpo podem ter, principalmente linfócitos, podem ter uma quantidade variável de cromossomos. Nem todas as células possuem 46 cromossomos. É possível que algumas pessoas com mutações podem sofrer alterações na divisão celular a ponto de ter 47 cromossomos, 48 cromossomos, 49. Eu já peguei um caso lá no INCA de uma pessoa que tinha 50 cromossomos. Mas aí a minha orientadora me explicou que não são 50 cromossomos em células autossômicas. São 50 cromossomos em células específicas, que são células linfócitas, linfocitárias, que são células que são mais suscetíveis a erro genético na divisão celular do que as células comuns, tá? Então, uma pessoa que tem um óvulo com mudanças, com um cromossomo diferenciado, ela pode passar, se esse óvulo for fecundado, essa mãe pode passar alguma doença genética para a criança. Mas as células normais do corpo sempre têm 46 cromossomos. Pode ser que, devido a alguma mutação, a pessoa tenha 45, 47. Mas não é normal ter essa disparidade de 50 cromossomos, tá? Só em células específicas, principalmente células do sangue, é que acontece essa disparidade quando a pessoa tem leucemia. Então, quando uma pessoa tem leucemia, você coleta uma célula da pele, contabiliza o cromossomo dela e verifica que tem 46, 47 cromossomos. 48 a pessoa vive normal, tá? A pessoa não tem nenhum problema, muito pelo contrário. Alguns genes são duplicados e esses genes podem conferir uma proteção contra algumas doenças. Por exemplo, uma pessoa que nasce com síndrome de Down. A pessoa que nasce com síndrome de Down, ela tem trissomia do cromossomo 21. O que significa? O cromossomo 21 dela, ao invés de ter 2 cromossomos, um vindo do pai e um vindo da mãe, acaba se tendo 3. Ou 2 do pai ou 2 da mãe. E isso confere uma alta imunidade para a pessoa. Essa pessoa tem uma chance menor de desenvolver gripe, por exemplo. Tem alguns tipos de gripe que não conseguem contaminar esse tipo de pessoa. E tem outros tipos de infecção que também essas pessoas se tornam protegidas, porque esse cromossomo ele é alterado. Cada cromossomo tem uma função. Quando acabar a nossa aula agora, eu vou mandar lá no grupo uma tabela sobre a função de cada cromossomo. Vou mandar lá no nosso grupo e para quem é meu aluno de biologia molecular também.